Olá, Farmas, bom dia! Ó, começando o nosso Café com a Farma dessa segunda-feira, 7 de agosto. Uma segunda-feira muito especial para nós e para todo mundo que já tomou a decisão de se tornar um farmacêutico referência. Quero dar um bom dia especial para todos vocês que já estão com a gente, que já concluíram a sua inscrição. Vou citar alguns nomes ao longo dessa live de hoje para dar o bom dia para vocês. Matheus, Isabelle, William, Débora, várias pessoas que já tomaram essa decisão e já são farmacêuticos referências só por terem tomado essa decisão, viu? Boas-vindas para todos vocês, bom dia a todo mundo que está me acompanhando aqui. Você já sabe que hoje é um dia muito especial para nós, exatamente porque a gente está com turma aberta para o nosso curso OFP, que eu falo que não é só um curso não, tá? É um curso e é uma comunidade onde a gente troca muitas ideias, a gente esclarece muitas dúvidas e a gente cresce juntos. Então, parabéns pela decisão de se tornar um farmacêutico referência e obrigado por confiar no meu trabalho, por me escolher como sua mentora, tá certo? Sejam muito bem-vindos do lado de cá. Bom, nosso café de hoje, o nosso papo de hoje vai ser sobre um mineral. Todas as segundas-feiras que a gente se propôs a falar de alguma suplementação, né? Nós já falamos de ômega, nós já falamos de magnésio e tudo mais. É muito bom para vocês, né? As pessoas gostam porque auxilia muito na hora de você indicar o medicamento lá na farmácia, na hora de você fazer a venda desse medicamento na farmácia, na hora de você agregar para o paciente uma venda muito bem feita que vai de fato ajudar na vida dele. Já falei para vocês algumas vezes, mas para quem está me conhecendo agora, né, talvez não tenha me ouvido falar ainda, que quando a gente trabalha na farmácia, normalmente a gente tem meta para bater, a gente tem que vender. De cara, isso deixa a gente um pouco assustado, porque a gente não quer confrontar a nossa ética profissional, a gente não quer fazer empurroterapia, mas é possível, muito, muito, muito possível, que a gente faça boas vendas, que a gente faça boas indicações, sem ter nada a ver com empurroterapia, né? E aí conhecer os medicamentos, conhecer os minerais, as vitaminas, os suplementos, ajuda demais nesse processo. Então, o mineral que nós vamos trabalhar hoje, nessa live, é o zinco, que foi um pedido de uma colega na caixinha de perguntas da semana passada, uma sugestão, e aí eu coloquei lá, se o pessoal gostaria de ouvir sobre isso, né, de conversar sobre isso, e a maioria colocou que sim, então nós vamos falar sobre o zinco hoje. Tive uma outra sugestão na semana passada na caixinha, que foi falar sobre o Orlistat, que é o Xenical, que é para emagrecer. E estou estudando a possibilidade de falar, vou querer saber se vocês querem saber sobre isso. Talvez podemos fazer aí uma série de medicamentos para emagrecer, minerais para emagrecer e por aí vai, tá bem? Mas nosso papo hoje, então, é o zinco, beleza? Mais uma vez, tem alguém aqui que já tá no café e que já se tornou OFP hoje? Me conta aqui se já tem alguém que tá aqui e que tá entrando hoje pro OFP. Quero saber, antes de começar a falar do zinco. Bom, ó, vamos lá. O zinco é um mineral muito importante para o nosso corpo. Ah lá, a Juliana tá ali falando, eu. Seja bem-vinda, viu, Ju? A Iris também, a Patrícia também. Sejam muito bem-vindas. A Amanda, hoje eu acordei e antes de me levantar já me inscrevi. Muito bem, parabéns, viu? Vanessa, Jaque, lembrando que os 50 primeiros ganham um presente meu em casa. E todo mundo que se inscrever até as 9 horas da manhã vai ganhar aquele planner digital que eu mostrei para vocês aqui ontem, na nossa live de Tira Dúvidas de ontem, tá? Então, se você quiser saber mais sobre isso também, tá lá no meu canal do YouTube, você consegue ver por dentro da plataforma como que é, você consegue ver o planner, que é um presente para todo mundo que entrar até as 9 horas, tá certo? Bom, pessoal, o zinco é um mineral muito importante pra gente. E ele tem muitas funções no nosso corpo. Eu vou falar pra vocês algumas dessas funções, porque são elas que vão
nortear a gente na hora de fazer a indicação do zinco lá na farmácia, sabe? Então, tipo, se você conhece a função do mineral, se você conhece bem a função da vitamina, fica muito mais fácil para você indicar esse mineral para alguém, tá? Ó, o Rodrigo tá falando que tá amando a plataforma. Então, ó, já entrou pro FP e já tá lá dando uma olhada na plataforma, vendo como que funciona, né? É isso aí. Tem uma colega perguntando como que vai saber, a Juliana, né, que estamos entre os 50 primeiros. Na nossa aula de boas-vindas, que eu faço ao vivo, eu falo para vocês, as pessoas, tá bem? Fica tranquila. Então vamos lá, pessoal. Funções do zinco. Uma função muito importante que faz com que muitos médicos prescrevam o zinco para o paciente é a função que o zinco tem lá na nossa tireoide. A gente tem a função principal do zinco, a atuação principal do zinco vai ser a conversão do T4 para T3. Então a gente tem T4, a gente tem T3. O T4 é uma forma inativa, né? Para ele poder fazer o efeito, ele tem que ser convertido em T3. Então quem faz essa conversão é o zinco. Por isso que ele é muito recomendado pelos endocrinologistas, pelos médicos, para esses pacientes que têm problemas na tireoide. Então, ele vai participar, né, dessa conversão de T4 para T3, e aí, para entrar na célula e fazer a função, precisa ser o T3. Isso quer dizer que pacientes que têm problemas na tireoide se beneficiam demais do zinco, ok? Outra função importante do zinco, e aí eu quero falar para vocês sobre uma indicação que você pode fazer a partir dessa função, o zinco, ele vai ajudar a modular a conversão da testosterona no nosso organismo. Então, olha só, todos nós, homens e mulheres, temos testosterona no nosso organismo, os homens têm muito mais, obviamente, e todos nós precisamos muito da testosterona no nosso corpo, certo? Então, o que o zinco faz? Como que o zinco trabalha nesse processo? Quando a gente tem a testosterona, ela vai ser convertida, tem uma enzima que converte parte dessa testosterona em dihidrotestosterona. Essa dihidrotestosterona é a substância responsável pelas reações que a gente tem da testosterona, as reações ruins, por exemplo, acne, queda de cabelo, crescimento de pelos excessivo, né? Em lugares diferentes. Por exemplo, mulheres que fazem suplementação com testosterona começam a crescer pelos no queixo, sabe, no rosto. Então é normal que isso aconteça quando, por conta da testosterona, né? Dessa conversão. A mulher suplementa a testosterona e parte dela vai ser convertida em dihidrotestosterona, que causa esses efeitos. Quando o homem tem queda de cabelo por conta da testosterona, a dihidrotestosterona é que é responsável por isso, né? Então, quando a pessoa usa o zinco modula essa conversão. A dihidrotestosterona tem lá a sua importância, mas se ela tiver em excesso, ela vai causar esses problemas. Então, o zinco, ele modula essa conversão da testosterona em dihidrotestosterona. O que significa modular? Significa controlar, significa não deixar ser de mais e nem de menos. Então, ele é extremamente importante nesse caso. Como que você vai associar isso para fazer indicação? Por exemplo, pessoas que fazem a reposição de testosterona. Então, às vezes, o homem ou mesmo a mulher podem estar com uma prescrição médica de Deca, de Durateston, né, para poder fazer uma reposição hormonal, ou mesmo as pessoas que tomam como forma de anabolizante, se você sabe que é por isso, a gente não tá aqui para julgar, mas essas pessoas costumam ter essas reações de dar mais acne, de queda de cabelo, de crescimento de pelos, de inchaço. E aí essas pessoas tomando zinco, elas reduzem essas reações, por conta dessa modulação que o zinco vai fazer. Então ele é excelente nesse caso. Sabe aquelas mulheres que têm síndrome do ovário policístico? E essas mulheres têm muita acne? Isso é por conta desse excesso de testosterona que ela tem, de um efeito androgênico que ela tem no corpo dela.
o uso do zinco para essas mulheres ajuda demais a combater esses efeitos, ok? Eu já vou responder as perguntas que vocês estão fazendo. Vocês podem fazer, depois eu volto e olho, tá? Para poder responder, deixar todo mundo com a resposta pronta. E eu vou falar também da dose, tudo direitinho. Fiquem calmos, tá? Ok? Além disso, o zinco vai atuar no hormônio do crescimento, na produção desse hormônio do crescimento, na ação do hormônio do crescimento. Então é importante que crianças tenham um nível adequado de zinco no organismo. O zinco vai ajudar lá no pâncreas, na ação da insulina. Então é extremamente importante que pacientes que têm diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pacientes que têm, como fala aquela palavra? Resistência insulínica, né? Todos eles se beneficiam muito do uso do zinco como suplemento, porque o zinco vai ajudar a insulina a agir melhor. Então, para esses pacientes é importante. Um paciente que está em processo de emagrecimento e ele consome muito carboidrato, o zinco pode ajudar esse paciente, ok? Mas o que eu coloquei aqui? Fixação do cálcio nos ossos. Ele trabalha em conjunto com a vitamina D para fazer essa fixação nos ossos. E aí eu vou falar de duas funções muito, muito, muito importantes. Tem gente chegando no OFP aí, hein? Pra você que acabou de chegar no OFP, tô vendo a notificação aqui. Seja bem-vindo, tá? Já vi algumas enquanto eu tava falando e não falei nada. Só não consigo ver o nome por enquanto. Daqui a pouco eu falo os nomes, ok? Que é na questão do zinco ser antioxidante. Por conta dessa ação antioxidante do zinco, o aumento do consumo dele foi considerável durante a pandemia de Covid-19, por conta dele ser antioxidante. Ele ser antioxidante auxilia muito quando a gente tem qualquer problema de saúde, seja esse problema de saúde um problema agudo ou um problema crônico. Todas as vezes que a gente tem um problema de saúde, o nosso sistema antioxidante precisa de ser reforçado. Por quê, pessoal? Porque em qualquer processo inflamatório, a gente vai ter a produção de radicais livres. Existe essa produção naturalmente por conta do processo no nosso corpo, né? De acordo com o que você come e tal. Mas quando a gente tá doente, nesses processos agudos, a gente vai ter muito mais produção de radicais livres. Então, esses radicais livres sendo produzidos durante a inflamação, seja ela aguda ou seja ela crônica, isso vai deixar a gente mais debilitado. A gente precisa reforçar esse sistema. Por isso que é normal, por exemplo, quando uma pessoa está gripada e ela toma vitamina C, essa vitamina C está associada com zinco. Por isso que se coloca zinco nessas associações. Porque quando uma pessoa está gripada, ela está utilizando muito esse sistema antioxidante do corpo dela. Existe uma produção de radicais livres por você estar gripado. É uma inflamação que é feita no seu organismo. Você está com infecção viral. Então, você tem o seu sistema todo sendo utilizado, seu sistema de defesa, o seu sistema antioxidante, né? Está sendo produzido radical livre. Então, o zinco ajuda a combater esses radicais livres, o que vai deixar a pessoa melhor, mais disposta, o que vai acelerar o processo de melhora dela, dessa inflamação aguda, né, dessa gripe, por exemplo, o que vai ajudar ela a se sentir melhor por conta dessa função antioxidante tão importante do zinco. E aí o zinco reforça também a produção de células T, que são células do nosso sistema imunológico super importante no combate a infecções. Então lá na época do Covid, na época que estava bem ruim mesmo, o zinco começou a ser recomendado para isso, né? Para ajudar a melhorar a produção dessas células T pelo sistema imune, que são células que são responsáveis para resolver o problema, e para reforçar o sistema antioxidante do corpo. Entendem? Porque a gente precisa de estar com esse sistema antioxidante muito bom num processo inflamatório. Isso, quando a gente passa por uma situação crônica, para uma doença crônica, a gente precisa ainda mais de ter um sistema antioxidante muito bem estruturado dentro do nosso organismo. Então, ele é muito importante para pacientes que estão com uma inflamação aguda e que têm algum problema crônico de saúde, certo? E a última função que eu quero citar, tem mais, tá?
tô escolhendo algumas pelo nosso tempo. O nosso café é rápido, né? A gente não fica muito tempo falando. É resumido para ajudar vocês aí. A função do zinco na diarreia. Vocês sabem que o zinco, ele é recomendado pelo Ministério da Saúde em caso de diarreia aguda. Toda criança que apresenta diarreia aguda, é preciso de tomar o zinco de 10 a 14 dias. É uma recomendação do Ministério da Saúde. E por que isso? Por que é recomendado, né? Por que tem a ver o zinco com a diarreia? Bom, primeiro ponto aí importante da gente saber. O zinco, ele atua na manutenção e na integridade da mucosa do intestino. A mucosa do nosso intestino é muito importante e fundamental para a nossa saúde. Porque quando ela está íntegra, quando ela está organizadinha, sem nenhum probleminha, quando ela está íntegra, quando ela está saudável, ela favorece a nossa microbiota. Então, se eu tiver uma mucosa intestinal que não esteja íntegra, num processo de diarreia, por exemplo, isso vai acontecer, né? Você tem um desgaste ali da mucosa do intestino, tem muito movimento peristáltico, enfim. Quando essa mucosa não está íntegra, a gente tem uma dificuldade de manter a nossa microbiota normal no nosso corpo, as bactérias, os fungos, que são tão necessários para a nossa saúde. São eles que vão produzir muitas vitaminas, são eles que vão auxiliar na defesa do nosso corpo, na produção dessas células de defesa. Então a gente precisa desses micro-organismos, a nossa microbiota, bom ali. A gente precisa que isso esteja intacto, né? E aí, se eu não tiver uma mucosa intestinal íntegra, eu atrapalho essa microbiota. Então, um dos motivos é esse. Por quê? O zinco ajuda a manter essa mucosa íntegra. Como que o zinco faz isso? O zinco vai ajudar na diferenciação de células intestinais. Então, tipo, quando a célula está sendo produzida para fazer o tecido que reveste o intestino, precisa de zinco, sabe? Então, ele atua na diferenciação celular das células intestinais. Ele ajuda a regenerar as células intestinais. Então, imagina uma pessoa num processo de diarreia aguda, que normalmente é viral. Pode ser bacteriana também, né? Então, vai ter um desgaste natural dessas células por conta do processo infeccioso ou inflamatório que está ali. Então, você precisa do zinco para poder fazer a regeneração dessas células, para poder fazer a manutenção dessas células. Sem zinco, isso não vai acontecer, né? Então, o zinco ele é necessário para quem estiver passando por um problema de diarreia, para pessoas que têm doenças intestinais, as doenças inflamatórias intestinais. Vai ajudar demais nesse processo, tá certo? Então, por isso que ele é recomendado para criança. E pelo fato dele, obviamente, ajudar a melhorar o sistema imunológico nessa produção dessas células T. Uma diarreia aguda, se tem vírus ali envolvido, se tem bactéria ali envolvida, você precisa do seu sistema imune mais ainda fortalecido. Então, é uma recomendação do Ministério da Saúde a utilização do zinco, tá? Já vi um monte de gente perguntando aí a dose, se pode suplementar direto, se não pode suplementar direto, como que é isso, né? Como que é essa indicação do zinco? Tem mais gente chegando no FP, mais uma pessoa chegando no FP. Pessoal da minha equipe, vocês puderem colocar alguns nomes assim, para descer a notificação aqui no celular e eu citar os nomes, vou ficar feliz, viu? Então, eu sei que é uma pergunta, né? Quando que eu posso fazer essa indicação? Quando que eu não posso? Para todos esses pacientes que eu falei aqui, para todas essas pessoas que têm esses problemas, né? Problema intestinal, agudo ou crônico, para pessoas que estão passando por um processo de inflamação aguda, seja uma gripe, seja um resfriado, qualquer coisa que seja, paciente crônico, paciente diabético, paciente que tem problema de tireoide, paciente que não tem tireoide, que toma remédio, sabe? Para todos esses pacientes, o zinco é muito importante. Você pode indicar. Só que tem um detalhe, o zinco, ele pode ser dosado no sangue. Então, ele é um dos minerais que essa dosagem de zinco, ela não é cara, né? A pessoa vai no laboratório, pede um exame para a dosagem de zinco, não é um exame que é caro, é fácil de ser feito, é simples de ser feito e também é simples de ser interpretado. Por quê? Existe uma faixa de normalidade que está entre 70 e 120.
Então, quando a pessoa faz o exame lá do zinco, tem que estar entre 70 e 120. Se tiver abaixo de 70 ou se estiver muito perto de 70, é muito importante que a pessoa continue suplementando. Lembrando de um detalhe, vamos supor que a pessoa vai lá, faz o exame e o zinco dela deu, sei lá, 90. Tá dentro da faixa de normalidade. Mas se ela é um paciente que é crônico para alguma doença, vamos supor, que é um diabético, ela tá gastando esse zinco. Se ela não ingere normalmente na alimentação dela uma quantidade boa, pode chegar num momento de déficit. Então é importante suplementar. E daí você vai ajustar na dose que você vai indicar, certo? Então o normal é, quem tá anotando, entre 70 e 120. É muito importante manter dentro dessa faixa. Quanto mais perto, assim, de 120, quanto 110, 100, já é o melhor, ok? Dá para dosar. Você que é farmacêutico, você pode pedir esse exame, certo? Porque nós farmacêuticos estamos habilitados a solicitar exame, não com fins de diagnóstico, mas com a finalidade de acompanhamento. Se você está fazendo acompanhamento de um paciente, você pode solicitar o exame de zinco dele, para você saber qual é a dose de zinco que você vai indicar para esse paciente, beleza? Então pode pedir e olha, tá entre 70 e 120, tem que estar o mais próximo de 120. Se tiver próximo de 70, não tá bom, né? A gente vai precisar de manter um nível ideal de zinco. Se eu quero ajudar um paciente crônico, eu preciso de ter mais zinco. Se eu quero ajudar um paciente que está passando por um processo, eu preciso de ter mais zinco. Ah, Sara, mas eu não quero pedir exame, o paciente não quer fazer. Como que eu posso atuar? Você pode fazer a suplementação por um tempo limitado. 3 meses de suplementação. Deu 3 meses de suplementação, acabou. Aí a pessoa vai precisar de fazer um exame, ok? E qual é a dose recomendada de zinco? De 10 até 30 miligramas. Né? Ó, boas-vindas para Josiane. Josiane, não sei se a Josiane tá aqui, mas para falar que chegou no FP agora, o pessoal da minha equipe tá passando para mim alguns nomes aqui, para eu falar aqui. Então, pessoal, de 10 a 30 miligramas, a gente pode indicar. De preferência que seja na forma quelada, o zinco quelado. E se for fazer manipulado, com cápsula gastroresistente, para poder reduzir o enjoo. Jamile, seja bem-vinda também cá no OFP, não sei se você tá aqui. Se tiver, me dá um oi, tá bom? Então, pessoal, de 10 até 30 miligramas de zinco. Paciente chegou lá na farmácia com uma receita de DECA, vai fazer um tratamento para reposição hormonal, Durateston, DECA, enfim, testosterona. Você pode indicar 30 miligramas de zinco para esse paciente para reduzir os efeitos de hidrotestosterona. Entenderam? Paciente chega lá na farmácia, ele é diabético, então você quer recomendar o zinco. Você pode recomendar 10 miligramas, 20 miligramas para esse paciente, certo? Deixa eu ver o que mais. Para criança, pessoal, como é que nós vamos falar da criança, o zinco para criança? Qual é a dose, né? Sandro, chegou no FP também, seja bem-vindo, Sandro. Para criança é o seguinte, a gente não faz suplementação de zinco para crianças, tá? Se eu quero suplementar, se eu quero indicar para um paciente que é diabético, que tem problema na tireoide, que não tem a tireoide, que está usando testosterona, a criança não é esse público. Quando que eu vou indicar para criança? Já vou falar, só dar um beijo aqui na Jéssica, que chegou no FP, ó, mandando um coraçãozinho. Seja bem-vinda, viu, Jéssica? A gente vai conversar, a gente vai se conhecer melhor, tá? A Késia também, que tá entrando aí no FP. Seja bem-vinda, Késia. Daqui a pouco o nomezinho de vocês vai pro meu mural. Vou mostrar pra vocês o meu mural, que já tá lindo e repleto. E lembrem que até as 9 horas, falta meia hora, você ainda vai ganhar o planner digital e tá adquirindo o FP com desconto, com R$700 de desconto no total, tá certo? São 12 vezes de R$129,25, ok? A Alissa também chegou no FP. Então, vamos lá. Criança, quando que eu vou indicar o zinco para criança? Só em caso de diarreia. Em situação nenhuma mais. Eu não vou falar para uma mãe de uma criança fazer suplementação de zinco na criança. Só se ela tiver diarreia. Um quadro de diarreia exige uma reposição de zinco, que é recomendada, inclusive, pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Quanto?
É uma criança acima de 6 meses, ela vai tomar 20 miligramas por dia. Então, você vai olhar lá na bula do Biozinco ou do Unizinco, qual é a dose que vai representar 20 miligramas por dia. Para bebês acima de 6 meses. Completou 7 meses, então a partir do 7, tá? Acima de 6, a partir do 7. 7 meses para cima, são 20 miligramas de zinco por dia durante 10 a 14 dias. Ok? Bebezinhos menores de 6 meses podem tomar zinco em caso de diarreia? Podem. Eles podem tomar 10 miligramas de zinco por dia de 10 a 14 dias. Porém, tem que ter muito cuidado para saber que, de fato, esse neném está com diarreia. O intestino de um bebê, ele vai ter oscilações, porque está aprendendo a trabalhar, lembra que eu falei lá no intensivo? Ele pode passar períodos com diarreia e períodos com diarreia não. Períodos com prisão de ventre e períodos com cocô mole, que não significa diarreia. É um processo mesmo natural, fisiológico do intestino dele, tá certo? Então, para indicar zinco para bebê menor de 6 meses, tem que ter muito critério, porque tem que ter certeza que ele tá com diarreia e não com cocô mole. Se troca de leite, pode amolecer o cocô e sem ser uma diarreia, né? Então, isso tem que ficar muito atento. Eles podem tomar, não vai fazer mal, mas tem que ter muito cuidado, muita cautela na hora de fazer essa escolha, tá bom? Beijo pra Sheila e também pra Liliane, que chegaram aqui no AFP agora. E deixa eu responder algumas perguntas antes da gente finalizar o nosso café de hoje, tá? Já que está no zinco, me disse se auxilia na queda de cabelo. Auxilia na queda de cabelo em homens e em mulheres, desde que seja uma queda de cabelo que esteja sendo produzida pelo excesso de testosterona. Tá certo? Síndrome do ovário policístico, excesso de testosterona? Pode. Pessoa tá tomando anabolizante, excesso de testosterona? Pode. Muitos homens ficam calvos pela testosterona, então pode. Ajuda, né? Vão ter casos que você vai recomendar o zinco para queda de cabelo e ele não vai ajudar. Exemplo, a mulher ganhou neném, ela tá naquela fase do puerpério onde ela tá tendo queda de cabelo. Então, nesse caso, o zinco não vai ajudar porque não tem a ver com a testosterona. Entenderam? Então, tem que ter a ver com a testosterona para funcionar para queda de cabelo, tá bom? Vamos lá. Mais que pergunta que a gente tem aqui? O pessoal tá falando sobre dividir o OFP no boleto. Por enquanto, a gente não tem essa opção lá no OFP, tá bem? Por enquanto, a gente só tem a opção de dividir pelo cartão. Um cartão ou 2 cartões. Mas no boleto, por enquanto, a gente não tem como dividir. Se você quiser dividir, por exemplo, uma parte em dinheiro, uma parte em cartão, você pode chamar a minha equipe para eles poderem te ajudar nesse processo. Como que você vai fazer para chamar a minha equipe? No grupo que você se inscreveu para participar do intensivo, você chama um dos administradores. Aí eles vão te ajudar nesse procedimento, tá bem? Mas no boleto, por enquanto, não tem parcelado, tá? Para quem não tem tireoide, pode tomar o zinco para ajudar nessa absorção do T3? Pode sim, tá bom? Mesmo que a pessoa esteja tomando o medicamento, tá? Criança com zinco alterado vai precisar de suplementar, mas aí vai ter que fazer o exame, tá bem? Como eu falei, suplementação a gente não faz em criança. Suplementação a gente faz em adulto, tá? Suplementação de uma forma geral em criança é só em caso de uma necessidade constatada. É por isso que vocês vão ver, só para dar um exemplo, né? Por isso que vocês vão ver, por exemplo, que no caso da acetilcisteína, quando ela tá como suplemento, ela vem escrito que não é recomendado para pessoas menores de 18 anos. Por quê? Porque como suplemento, a gente só usa em pessoas adultas, entendeu? Você não usa acetilcisteína para suplementar uma criança. Você usa ela para tosse. Você pode usar o que está em suplemento para tosse, né? Mas você não usa como forma de suplementação para criança. Mesma coisa aqui é o zinco. Criança pode tomar? Pode, falei. Acima de 6 meses, 20 miligramas por dia, de 10 a 14 dias. Né? Mas precisa de estar com uma necessidade constatada, tá bom? Levando em conta esses benefícios do zinco, é recomendável indicar o suplemento de A a Z ou somente o zinco separado? Daniel, depende muito de quanto de zinco que tem na vitamina.
Por quê? Como ele é um polivitamínico, um polimineral, a gente vai ter uma quantidade menor de cada componente. Se você tiver aí pelo menos 10 miligramas de zinco nesse dia A Z, pode indicar o suplemento. Se você tiver menos de 10 miligramas, aí é melhor você indicar o zinco sozinho, entendeu? A porcentagem que vem junto com a vitamina C pode ser uma quantidade ok para o nosso dia a dia? Pode, mas assim, vai ser uma quantidade mínima. Se eu não me engano, são 7 miligramas. Para ter uma suplementação bacana, é de 10 miligramas até 30 miligramas, tá bem? Deixa eu ver mais o que. Zinco tem ação cicatrizante? Tem também. Ele tem essa atuação cicatrizante, tá? Óxido de zinco, por exemplo, é fantástico para ação cicatrizante, tanto que ele é utilizado na assadura, é utilizado na pele para tratamentos estéticos, né? Tem uma ação oclusiva muito importante, então realmente é muito importante sim, tá bem? Bom, pessoal, é isso. Estamos terminando o nosso café de hoje. Vai ficar salvo aqui para vocês poderem assistir. Quero muito, mais uma vez, dar os parabéns a todos que entraram pro UFP. Hoje é um grande dia para nós. Uma turma linda está sendo formada, de pessoas que vão ter as suas carreiras transformadas. Até às 9 horas você ganha R$700 de desconto no total. E ainda ganha o Planner Digital. Os 50 primeiros ganham um presente físico que vai chegar em casa pelo correio. E, pessoal, é isso. Eu espero muito encontrar com cada um de vocês que estão entrando pro UFP, lá na nossa aula de boas-vindas, para eu conhecer vocês, saber a história de vocês. Já podem ir lá para a comunidade, já coloca na comunidade seu nome, de onde você é, qual área você atua, quanto tempo você está formado, qual a sua grande expectativa do UFP. Eu vou estar lá para responder cada um de vocês, tá bem? Um beijo no coração e a gente se vê no próximo café, tá? Tchau, tchau.